Vamos entender melhor esse sentimento de ambivalência com um exemplo de um caso, né? Porque esse exemplo de ambivalência é muito importante em todas as etapas de atendimento da criança vítima de violência sexual. No livro O Pai di Cíntia, Cividali I, de 1992, um juiz que realizou em um tribunal de Milano um treinamento com base em psicodrama, descreve um caso de incesto em que as intervenções implementadas pelo Tribunal de Menores e dos Serviços Sociais falharam devido à incapacidade dos operadores em ter conta da ambivalência do sentimento da criança. Na verdade, o que aconteceu? Que Maria, que é a personagem do livro, era estuprada pelo pai desde a idade de 11 anos até a idade de 16 anos, quando ela, já adolescente, decide de recorrer a uma organização feminista pedindo para ficar longe de casa e expressando o seu desejo que seu pai fosse punido. Outro componente psíquico de Maria, o componente que os operadores não foram capazes de compreender, no entanto, foi que a Maria tinha um sentimento de grande amor e estava apaixonada mesmo pelo pai. Mas este componente psíquico foi completamente removido, mas não cancelado pela Maria, quando ela denunciou o pai. E induz a Maria, exatamente porque não foi cancelado o sentimento de amor, a retornar para o seu pai contra as disposições dos tribunais. O juiz percebe somente tardiamente a ambivalência da menina. Então, apenas ajudando a vítima a declarar claramente sua própria ambivalência e todo o seu sentimento de culpa relacionado à experiência do abuso sofrido, é possível para o educador, o psicólogo, todo que podem e têm a possibilidade desse espaço de escuta, criar condições para que o processo seja realmente autêntico e que finalmente a vítima possa se afastar emocionalmente da situação do abuso e do autor da violência. O que isso significa? Os adultos, a ideia, entrar em contato com a ideia que um adolescente possa estar apaixonado, possa sentir amor e paixão e desejo pelo pai é algo abnorme, é algo absurdo, é quase pecaminoso ou quase um crime. Mas vamos ver o juiz, o que ele falou depois dessa história. O juiz que teve a oportunidade de realizar a dramatização dessa história e a reflexão posterior reconheceu que a sua subjetividade afetou o tratamento do caso e porque ele pensava que estava protegendo mais a adolescente, afastando-a do pai dessa forma abrupta, e não considerando e não percebendo esse tipo de sentimento que neste caso, o adolescente estava e continuava tendo pelo pai. Então, esse caso é muito importante para nós, sobretudo para o depoimento especial, porque se um juiz consegue ter uma sensibilidade também e consegue chegar até a análise do caso, até esse meandro da psicologia, nós conseguimos realmente falar que é possível uma abordagem interdisciplinar e interprofissional desses casos. Então, o que nós podemos falar? Que auspicamos realmente um trabalho de troca de conhecimento entre os vários componentes e os vários atores profissionais de um caso de abuso sexual. Outro aspecto importante também é
relazionato al fatto che in quanto un adulto che soffre violenza sessuale consegue ter un spazio di troca entre esperienze, a criança é negado esse tipo de manifestação, esse tipo de troca e esse tipo de possibilidade de manifestar os próprios sentimentos relacionados ao autor de violência. Não tem espaço sobre isso. A criança não se relaciona com outra criança. A criança se relaciona em um ambiente que normalmente nega essa expressão desse sentimento. Um estudo de uma psicóloga, Miller, de 1981, que se chama A Persecução da Criança, fala da dificuldade das crianças em viverem essa dor em relação à mesma dor vivida por os adultos. Este, embora em situação de coação, de exploração e de impotência, tem a liberdade, disse a Miller, de odiar o explorador. Ela tem a possibilidade de encontrar outras pessoas com o mesmo problema e de compartilhá-lo. Essa é uma das grandes faltas para a criança. Ela não pode odiar o pai por medo de perder o afeto e o carinho dele, e de se tornar totalmente abandonada e de ser deixada sozinha com a própria dor. Ela tem medo da força física e da força psicológica do autor da violência. Muitas vezes ela não odeia porque sente muito amor por ela. É assim que termina esse estudo da perseguição da criança, escrito em 1981. Acho que isso podem ser exemplos importantes para a gente começar a acordar em relação a isso, para começar a olhar a criança com toda a complexidade de sentimento que a criança vive em relação à própria sexualidade negada pela sociedade e ao próprio problema afetivo, sentimental, emocional em relação a um autor de violência perto ao mundo afetivo dela.